E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta e uns terminais aqui bem interessantes nas manutenções do dia a dia e nas instalações. Obviamente que nas instalações elétricas, né? Ou para eletricidade. Eu peço aí por favor que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente cada vez mais fazer mais conteúdos desse tipo, tá bom pessoal? Que é esse alicate aqui de crimpagem ou compressão. Eu tenho algumas placas aqui, essas plaquinhas são centrais de portão desses automatizadores residenciais para consertar. Então eu tô com algumas placas e eu tenho esse meu motor aqui, que é um motor de teste para bancada. Eu uso ele só para essa finalidade, só para testar as placas que eu conserto. Então esse aqui é o motor da bancada. E aqui tá os fios, é o comum, a bobina de abertura e de fechamento. E ele é um cabo flexível aqui, ó. E olha só como é que fica a ponta com o tempo quando você vai parafusando e tira do burner e parafusa novamente, você tem que ir cortando ele. Olha só como é que ele fica. Ele vai acontecendo aqui um desfilamento. Isso aqui na prática aí você já deve ter se deparado com cada coisa horrível esteticamente. E não só isso, esses fiozinhos podem fechar curto nos burner aqui. Eu já peguei muito disso, tu vai mexer na placa, o cara lá instalou de qualquer jeito e acaba acontecendo isso aqui, ó. Fecha um curto, tá feita a treta. O cliente tá junto, já acha que foi você que queimou a placa dele, aquela coisa toda. Aí que entra esses terminais, pessoal. Isso aqui, ó. Esses terminais. É chamado de terminal ilhós, mas o pessoal conhece aí na prática, no dia a dia, como terminal tubular. Poucos conhecem como terminal ilhós. Esses terminais é muito interessante, muito bom, muito prático e dá outro acabamento no serviço. Então existem basicamente três tipos desses terminaizinhos. Esse aqui que é o simples, né, o normal. Existe o mesmo, só que mais comprido. Olha a diferença de tamanho aqui da parte condutora. E existe o duplo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é para fazer uma derivação. Você pode pegar dois fios, insere ali e pressiona. Então você consegue fazer uma derivação. Quem nunca aí teve que fazer uma derivação num disjuntor, por exemplo, para ligar um segundo fiozinho. Então isso aqui fica bem prático, bonito. Dá outro aspecto para o serviço. Então são esses três tipos. Aí, obviamente, há várias que são retas, né? Por exemplo, esses são 2,5. Tem esse aqui que é 10 milímetros. Tem de 4 milímetros também, né? Em outras cores, claro. Esse aqui que é de 1 milímetro. E esses terminais, eles são constituídos de duas partes. São a parte isolante e uma parte condutora. Essa parte isolante, pessoal, ela pode ser de nylon. É um nylon retardante à chama. É um material próprio já. Existem normas para isso. Tem que tomar cuidado porque existe um outro aí no mercado mais barato. Que esse material isolante é de polipropileno. Esse outro material, que é um plástico também, ele não atinge a normativa ali na questão de temperatura de trabalho. Por exemplo, esse que é de nylon retardante à chama, ele trabalha numa faixa de temperatura que vai de menos 55 graus Celsius a mais 105 graus. Já o outro de polipropileno não consegue trabalhar nessa faixa, então não atinge a normativa, então tem que tomar cuidado com isso. Tem muito disso aí também. Então esse aqui é a parte condutora, que é feito de um cobre eletrolítico, o mesmo que é usado nos cabos de instalação elétrica aí, que é a parte condutora dele. E a parte isolante tem que certificar lá onde você vai comprar, que é de nylon mesmo, não é aquele de polipropileno. Tem que perguntar para a pessoa que vai te vender e ela é obrigado a te certificar que é o material correto. E para prensar eles, então a gente faz o uso desse alicate, que é um alicate próprio para isso. Tem gente que até usa o bom e velho alicate universal, só que não fica bom. E existem vários modelos desses alicates. Conforme o diâmetro do terminal, existem alguns alicates específicos. Esse, por exemplo, ele vai aqui ó, de 0,25 até 10 milímetros quadrados. Ele consegue fazer a compressão. Olha só, esse aqui é de 10 milímetros. Se eu inserir lá, entrou perfeitamente. Uma vez o fio dentro ali do terminal, você só pressiona aqui. Tá vendo que ele tem uma prensa ali, ó. Olha só. Então ele vai prender e vai ficar preso o terminal no fio, no cabo, né? Dá um outro acabamento, dá um outro aspecto. Então esse é o alicate próprio. Existe um mecanismo de ajuste de pressão, né? Quando, por exemplo, ele não está atingindo até o final, você ajusta a pressão dele aqui. Olha só, por exemplo, esse que é bem fininho aqui, ó. Tá vendo que ele preencheu toda a lacuna ali? Esse aqui, com certeza, ele consegue comprimir. E como é que funciona? Por exemplo, essa plaquinha aqui, que tá baleada, coitada, levou uma descarga nas paletas. Então tem os terminais dela aqui de entrada, da rede, do motor, do capacitor, enfim. Se eu pegar o terminal de 2,5, mesmo eu frouxando todo o parafuso, eu vou perceber que ele não vai entrar aqui. Então eu vou pegar esse de 1,5 mm e esse entra. Então é esse que eu vou usar, de 1,5 milímetros. E como é que funciona para fazer o conector no cabo? Eu vou pegar os cabos aqui, com um alicate qualquer, eu até posso medir, como eu vou usar o terminal simples, né, não longo, mais ou menos o tamanho da parte condutiva. Então olha só, dá mais ou menos 1 centímetro. E eu vou desencapar o cabo aqui.
eu vou enrolar bem assim, ó, com a mão mesmo, que é para ele entrar tranquilo ali no cabo, porque se a seção reta do cabo for maior, ele não vai entrar corretamente, né? Então esse aqui coube, inclusive a capa do próprio cabo foi inserido na parte isolante do terminal. Olha só, bem simples, né? Passou um pouquinho ali ainda, depois eu posso fazer um acabamento melhor para a questão da estética. E agora para comprimir isso aqui, é bem simples, ó. O alicate já tem aqui essa parte que é específica para isso, né? Então eu vou inserir lá, olha só, e vou só pressionar aqui, ó. Ok, solto, já tá feito. Olha como é que ele fica, tá firme, não sai. Posso cortar esse excesso para questão de estética, né? E fazer um teste agora, ver se eu vou conseguir inserir tranquilamente. E olha só, entrou muito suave. Olha só como é que fica, dá outro acabamento, né? Isso aqui para você fazer em barra de neutro ou aterramento também. E eu vou fazendo os outros dois a mesma coisa. Esse que eu fiz, ele é o comum do motor. E esses outros dois é as bobinas de abertura e fechamento. E eu vou seguir o mesmo padrão. Eu vou medir mais ou menos 1 centímetro para me desencapar. Enrolar aqui para poder não ficar sobrando e entrar bem ali. E olha só, esse aqui quase ficou curto lá, não sei se dá para perceber, com 1 milímetro mais ou menos, mas eu vou deixar bem assim mesmo. E o procedimento é o mesmo. 2 já foram. Agora o terceiro. Ok. E olha só aqui na placa, por exemplo, ó, depois de conectado, como é que fica. Dá outro acabamento pro serviço. Não tem aqueles pedacinhos de fio ali para fechar curto, ficar feio a instalação. Eu já vou aproveitar e vou fazer desse cabinho AC, que é um cabinho que eu quero para teste na bancada. Esse aqui tá estanhado as pontas, mas mesmo assim, conforme tu vai parafusando, ele começa a dar problema. Então eu quero só ver se ele vai conectar bem aqui, ó. Não foi. Então eu vou cortar esse excesso deles, é fase neutro e terra. E agora faço a mesma coisa, eu vou desencapar os três, mais que 1 centímetro aqui. E como esse cabo eu vou usar para as placas, eu vou usar o terminal de 1,5, porque o de 2 infelizmente não conecta ali. Agora já vou comprimir os três. O primeiro foi, o segundo também e o terceiro. E olha só, então aqui a rede e aqui é onde é o motor. E olha só como é que fica. Eu não vou fazer do capacitor, porque o capacitor sempre a gente está trocando. Dá outro acabamento. Eu já posso trabalhar agora. Não preciso ficar me incomodando em cuidar de fiozinho para não fechar curto e cortando fio e diminuindo. Agora vai durar um bom tempo aqui, sem me incomodar. Aí de diferente só tem esse duplo, mas é o mesmo procedimento. Eu pego os dois fiozinhos que eu quero unir junto, desencapo, uno os dois com as mãos, insiro lá e pressiono, a mesma coisa. É só, ele é mais larguinho aqui, ó, a parte isolante dele é mais largo para poder fazer o acabamento para 2 fios junto. Por isso que ele é um terminalzinho de derivação. E o de 10 milímetros é a mesma coisa, só que ele vai caber um cabo bem maior. Então era isso aí, pessoal. Era só para mostrar as utilidades desse alicate em campo, que é muito útil. E não só pela questão da estética, né, como eu falei, mas sim pela questão de segurança do fio, para não ficar aquelas sobras de fio ali nos conectores e fechar curto. Provavelmente o pessoal aí já passou por isso aí, retirando alarme, central de comando, na hora de conectar de novo ali, por um descuido você já fecha um curto, enfim. Nem sempre a gente pode desligar a rede, né? Seria o ideal. Tá bom, pessoal? Então, eu só queria mostrar essa ferramenta e esses terminais que é muito interessante. Peço aí que dê o like, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.